Olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Para você que ainda não me conhece, meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga e hoje eu vou trazer um assunto que merece a sua atenção. Vamos falar sobre emoção? As emoções que sentimos ao longo aí da nossa vida? Hoje eu quero trazer uma bem específica. Vamos falar sobre algumas emoções, mas principalmente aquela que é reprimida, aquela que é bloqueada, mal vista, não aceita, é a raiva. Dependendo da forma de como reagimos, como comportamos frente a ela, acabamos escutando algo como: nossa, você está muito descontrolado, desagradável, nossa, que violência, mas você está muito louca, exagerada. E diante disso, a raiva ela acaba não sendo expressada da forma que merece. Nós reprimimos a qualquer custo e quando nos damos conta, explodimos. E é justamente isso que acontece quando não expressamos essa emoção. Mas afinal, por que sentimos raiva? Se formos analisar, todas as emoções são necessárias e cada uma possui uma função. E a raiva existe justamente para sinalizar que algo está sendo violado, que os meus limites ou o limite do outro não está sendo respeitado. Ela serve para proteger as nossas necessidades, para manifestarmos diante de uma injustiça, para reafirmar quais são os nossos limites. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora? Diante da raiva, nós temos uma habilidade que é ativada. Ela se chama agressividade. E aí? Atualmente, a agressividade ela está sendo muito vinculada à violência, né? Então, se eu reajo de uma forma agressiva, eu estou sendo muito violenta. Mas o que está acontecendo é que nós não estamos encontrando um caminho mais funcional para lidar com essa raiva, com essa agressividade. Porque a violência, ela é um meio disfuncional para lidar com essa raiva, certo? Ela é muito intensa e, de fato, todos nós somos agressivos. Todos nós temos agressividade. E justamente a ela serve para termos esse impulso em direção a algo, para nos movimentar, para conseguir nos defender. Só que essa agressão não é sobre ferir, não é sobre machucar, denegrir o outro. Essa agressividade, quando ela nos atravessa, é para que possamos então entrar em ação, mas de acordo com o contexto e a intensidade que merece. Querem um exemplo? Se eu estou almoçando e eu estou no meio de umas pessoas ali na mesa, e de repente uma pessoa pega e derruba uma bebida. E logo eu levanto, eu explodo, eu falo coisas, eu bato na mesa, eu sou violenta. Eu estou sendo agressiva de uma forma muito intensa, porque aquele contexto não está sendo condizente com aquilo que eu estou sentindo e estou expressando. Então, no final, eu estou sendo disfuncional e até mesmo apresentando uma desregulação emocional. Agora, quando isso acontece? É porque eu estou sentindo uma raiva muito intensa, eu não consegui observar, por exemplo, como que estava sendo o nível de raiva, eu só senti quando ela realmente dominou o meu corpo e meu pensamento, e aí eu acabo sendo reativa. Eu acabo me expressando de uma forma extrema a respeito daquilo que eu estou sentindo. Eu gosto de fazer uma metáfora em relação a isso. Por exemplo, se eu pego uns fogos de artifício e eu vou acender, se eu não apagar antes, porque daí eu não quero que eles explodam, eu deixo ali o fogo consumir ali aquela cordinha e aí explode. E quando explode esse fogo de artifício, o que que faz? O que que a gente pode fazer? Nada, né? Nós temos que deixar explodir todos os fogos de artifícios para realmente esperar e acalmar e não ter mais. E isso funciona, por exemplo, com a raiva. Eu sinto, tem algum gatilho,
tem alguma coisa que vai me despertar essa raiva, e se eu não faço nada para conseguir lidar com essa emoção, para realmente fazer com que ela ecloda de uma forma funcional, digamos assim, de uma forma saudável, eu acabo explodindo. Eu explodo de raiva e acabo não sendo assertiva e perco a razão. Até aí estão conseguindo compreender meu raciocínio? Afinal, Sabrine, qual é a expressão, qual é a forma mais saudável de eu conseguir lidar com essa emoção chamada raiva? Bom, muitas vezes as pessoas encontram, né, formas de conseguir regular as emoções. Em algumas lives eu já expliquei que a emoção ela é sentida no corpo. E o corpo, ele procura meios e caminhos para tentar regular essa emoção que estamos sentindo. E a raiva, por exemplo, ela é muito intensa e muito enérgica. Então, ela nos exige que nós nos colocamos assim em questão de movimento, né? Ou para lutar, ou para fugir, e até mesmo ela pode até nos paralisar. E através disso, nós encontramos algumas estratégias. Nós podemos caminhar, correr, dar soco no travesseiro, gritar, fazer alguma coisa para desaguar, para descarregar essa energia intensa. E isso pode amenizar as nossas emoções, porque ela vai, né, realmente fazer com que a gente se acalme, que realmente baixe esses hormônios de adrenalina e cortisol, por exemplo. Só que se eu faço somente isso, aquele contexto, aquele gatilho, aquela situação, ela pode vir reaparecer. E se eu não resolvo, se eu não encontro solução para isso, a raiva, ela continua aparecendo na minha vida, na minha rotina. Então, uma das formas para conseguirmos resolver essa situação é através da expressão pela linguagem, pela fala, pela conversa. Quando eu percebo assim que o meu corpo ele começa a reagir diante dessa situação que eu já sei que vai me deixar com raiva, e isso de nível baixo, tá, gente? Isso um nível bem baixo, um pouquinho ali médio da raiva. Eu consigo ser mais assertiva na hora de falar. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu não tô gostando disso. O que você tá fazendo, eu não concordo por tais e tais motivos. Acho que precisamos parar por aqui e rever algumas coisas, porque não tá funcionando para nenhum dos dois lados. Brigas intensas, por exemplo, né? Quem é que nunca brigou de uma forma intensa? Todos em algum momento já passou por esse momento de vida. Então, nós podemos falar diante de uma conversa muito difícil, né? Não estou conseguindo me expressar de forma clara. Pelo visto, a nossa comunicação não está sendo boa. Estou começando a ficar com muita raiva. Preciso de um tempo para respirar, para baixar os ânimos. Depois continuamos. E aí aqui você pode sair para caminhar, respirar, fazer a técnica da respiração profunda, mas volte para resolver essa situação, porque ela pode vir a aparecer novamente, ok? Outras situações, por exemplo, né, que existem várias situações onde a raiva ela pode surgir, mas uma das que a raiva aparece, por exemplo, é num ambiente de trabalho que está sendo muito nocivo para você. Então, com essa raiva sentida, eu consigo visualizar o contexto e ter o impulso para modificar essa situação. E em casos, por exemplo, de preconceito, racismo e violência, eu sinto essa raiva para ter essa ação frente à justiça, para conseguir me defender. Agora, um ponto aqui que eu preciso muito chamar a sua atenção, tá? Muitas vezes a gente reage e tem sentimentos, tem essas emoções a partir daquilo que interpretamos. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. Porque aquilo que estamos interpretando pode não ser condizente àquilo que realmente está acontecendo. Então, eu posso estar enxergando alguma coisa e aquilo me ocasionar uma raiva, mas se eu não perguntar, se eu não questionar, se eu não conversar se é realmente isso que eu estou observando, que eu estou interpretando, eu posso estar sentindo raiva por besteira, por nada. Compreendem? Ou até mesmo eu posso estar sentindo essa raiva de uma maneira muito intensa, mas que não tem nada a ver com o contexto. E aqui a gente vai entrar no ponto final do nosso podcast, mas que é intrinsecamente necessário e primordial para que a gente consiga resolver esse problema,
tá? Agora sim, vamos lá no final então. Diante de uma comunicação assertiva, lembrando que aqui não se trata de você falar de qualquer modo, jeito, o que você pensa, e nem só porque, eu preciso expressar o que eu sinto. Tudo aquilo que fazemos e falamos também afeta o outro da mesma medida. Então, é muito importante você se responsabilizar por aquilo que você está falando, por aquilo que você está querendo transmitir para o outro. Por isso é tão importante sermos assertivos e usar a comunicação não violenta para chegar ao final e conseguir resolver. Porque eu tenho o direito de expressar, eu tenho o direito de ser autêntica com aquilo que eu estou sentindo nesse contexto. Mas não é porque eu preciso expressar para resolver essa emoção de raiva que eu vou falar de qualquer modo, de qualquer custo, sem me preocupar com o outro. Então, aqui nós só conseguimos chegar nesse ponto de solução, por exemplo, quando também sabemos que aquilo pode nos desestabilizar sobre aquilo que eu estou sentindo e como eu reajo a essas circunstâncias. Então, eu tenho autoconhecimento sobre mim, eu tenho noção de como eu reajo a determinados contextos e eu sei que não é somente eu falar aquilo que eu estou sentindo, que eu quero expressar, que é de qualquer modo. Eu preciso ter responsabilidade emocional em relação ao outro também, tá? Então, agora eu vou falar alguns passos de uma forma muito resumida, mas que eu espero que fique claro para você. É sobre a comunicação não violenta. Vamos lá. Primeiro, observar, tá? É sem interpretar, é realmente descrever aquilo que você está vendo. Então, digamos assim, que um casal, num dia anterior, teve uma discussão, uma briga a respeito sobre a louça suja em cima da pia. E aquilo incomoda muito a mulher, porque ela já pediu várias vezes que quando ela chegasse no trabalho, pelo menos ela poderia ver a louça limpa. Não precisa nem enxugar e nem guardar, é só ver a louça limpa. E aí, ela pode vir a entrar, olhar a cozinha e ver que a louça ainda está suja. Geralmente, o que a gente faz? A gente surta, né? A gente surta, a gente já quer ir atrás e brigar e falar: meu Deus, de novo isso está acontecendo, tu não me escuta, o que realmente eu tenho que fazer? Será que eu tenho que assumir isso? Qual é a outra forma, né? E aí acaba entrando numa briga, numa discussão sem fim. Então, o que a gente pode fazer? O primeiro passo é falar o que nós estamos observando sem interpretar. Então, eu chego na pessoa e falo: olha, eu entrei na cozinha e a louça ainda está suja. Ponto. Falei o que eu observei, descrevi. Agora a gente vai entrar num ponto muito crucial e importante, que é para falar sobre a necessidade e a autenticidade. Então aqui eu consigo falar sobre as minhas emoções, o que me causou de ver essa louça suja, como eu me sinto de fato, o que está acontecendo comigo. Então aqui a gente vai falar sobre a questão de necessidade e autenticidade, tá? Olha, isso tá me deixando muito frustrada, com muita raiva, a ponto de me fazer mal. E eu tenho certeza que você também não quer que eu exploda diante dessa situação. Ok? Vamos para o terceiro passo, então, da comunicação não violenta, que é a empatia. Aqui eu abro espaço para o outro falar. Falar o que aconteceu, falar o que está sentindo também, falar o que incomoda. E também nós precisamos estar preparados para escutar o que o outro tem a nos dizer. Então, pode ser que eu vou ter mais raiva, pode ser que eu vou ter mais frustração, mas aqui é o momento de você realmente escutar. O outro momento você já teve. Agora é o momento de ter empatia. Então, aqui eu posso falar: olha, eu quero te escutar, saber qual razão que isso acontece. Se é muito difícil se desfazer desse hábito, ou realmente tu pode ser sincero comigo diante dessa situação. É como assim? Abre o teu coração, sabe? E aí a pessoa vai falar, vocês vão dialogar, vão conversar a respeito disso. E no final, faz-se o pedido, tá? Aqui é realmente para conseguir achar uma resolução. E precisa vir dos dois lados, tem que haver um consenso. E sempre o consenso é algo que fique melhor para ambos, tá? Então, assim, por exemplo, será que conseguimos resolver isso da melhor forma possível? O que podemos fazer? A casa é nossa, como é que a gente pode cuidar dela? Assim, não precisamos chegar nesse ponto de ficar brigando, brigando, brigando e as coisas seguirem se repetindo. Ok?
Gente, fez sentido pra você? O que você achou, hein, desse podcast para falar sobre a emoção da raiva? Falamos sobre ela, falamos como podemos reagir, a questão da desregulação emocional, caminhos para lidar com a raiva e até trouxe aqui elementos da comunicação assertiva e não violenta. Então, não deixe de verbalizar o que você sente. Procure ser assertivo e coeso com o contexto que você está enfrentando. E, principalmente, procure resolver esse problema que pode estar vindo te desestabilizar, tá? Aqui não é sobre a questão de você ser zen, de você conseguir ser a todo momento assertivo e não violento, tá? Mas é realmente de você conseguir solucionar aquilo que você está sentindo para você não ficar em sofrimento, para você não ficar realmente adoecido, ok? Te encontro no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.